Direitos Humanos, Instituto Pro Bono, Instituto de Trabalho e Cidadania, falará o Dr. Marcos Fux. Excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhoras e senhores, aproveito para cumprimentar os ministros eleitos, Aires Brito e Joaquim Barbosa. Instituto Pro Bono Conecta os Direitos Humanos, admitidos como amicus curiae, agradecem a oportunidade de sustentarem seus argumentos nesse plenário. Esse egrégio Supremo Tribunal tem definido em recentes julgamentos a forma das defensorias públicas no Brasil. Há 2 semanas fora julgada a ADI 4163, sobre o convênio compulsório da OAB com a Defensoria em São Paulo. Nessa ação, esse tribunal deixou um recado bem claro de que só há acesso à justiça no Brasil com defensorias autônomas e fortes. E que ninguém detém o monopólio do oferecimento do serviço de assistência jurídica gratuita, porque ninguém detém o monopólio da pobreza. Semana passada, foram analisadas também as defensorias públicas dos estados de Minas Gerais e do Maranhão, as quais, subordinadas por força de lei ao Poder Executivo, tiveram maculada sua autonomia, como foi afirmado por essa Corte. Agora, nessa ação, discute-se a possibilidade que a Defensoria Pública seja exercida pela advocacia dativa e pela assistência judiciária gratuita, por outras instituições que não uma Defensoria Pública, discussão dessa ADI referente ao Estado de Santa Catarina. Assim, essa Suprema Corte tem a possibilidade de analisar uma série de ações que compõem a sua pauta se o desenho institucional oferecido pelas legislações e constituições estaduais está de acordo com o modelo da Defensoria Pública criado pela nossa Constituição Federal. E esse modelo de Defensoria Pública, instituído pela Constituição Federal, na opinião das organizações amigos, é um modelo que exige autonomia funcional e administrativa como requisitos fundamentais para que as defensorias sejam capazes de levar a cabo a sua missão essencial de promover a assistência jurídica integral, composta pela orientação e defesa de todos os graus dos necessitados. É um modelo organizacional proposto pela Constituição Federal de 88 e reafirmado pela Emenda 45, que demanda dos Estados a sua observância. Devem ser autônomas funcional e administrativamente, compostas por membros ingressos pela carreira, através de concursos, que contam com todas as garantias necessárias do bom desempenho de sua função, são impedidos de exercer a advocacia. Esses são os parâmetros mínimos impostos pela Constituição, e é evidente que o modelo da Defensoria de Santa Catarina não está adequado a esses parâmetros. Sem autonomia, não é possível representar e colocar em prioridades os interesses dos necessidades frente ao Estado. Um perigo frente ao Estado que muitas vezes é o violador de direitos humanos dos necessitados. Sem autonomia, não é possível estabelecer planejamento estratégico das instituições que dite os rumos da aplicação de novos direitos e novas conquistas nos tribunais, como a união estável homoafetiva e uma série de teses vencedoras nos tribunais. Sem autonomia, portanto, não há defensorias, ao menos não há defensorias demandadas pela Constituição Federal. E sem as defensorias não há acesso à justiça. Isso porque a Defensoria foi uma instituição criada especialmente para garantir o exercício por aqueles mais necessitados do direito fundamental a ter uma assistência jurídica gratuita, que não significa apenas a dimensão individual de representação processual em um processo específico, mas, sobretudo, sobre a dimensão coletiva institucional de promoção do acesso à justiça. As defensorias, os advogados pro bono, as clínicas legais das universidades, o Ministério Público, são vários, enfim, os atores envolvidos que promovem acesso à justiça, que operam o sistema de justiça com o intuito de promover o interesse público. No entanto, é inegável que essa dimensão coletiva do acesso à justiça é promovida essencialmente pelas defensorias públicas, mas elas encontram dificuldades e um enorme déficit de atendimento. Neste momento em que esse tribunal se pronuncia sobre a conformação das defensorias públicas no Estado, é muito importante destacar que, ainda que a Constituição Federal tenha destinado especial atenção às defensorias, os desafios que essas instituições encontram na realização de sua missão
institucional são imensos. Por um lado, legislações estaduais que representam um retrocesso para as defensorias, como as constituições estaduais e legislações analisadas por esse tribunal. Além disso, os avanços conquistados com as ouvidorias das defensorias são questionados. Está em trâmite neste Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, a ADI 4608, com o objetivo de declarar inconstitucional a presença de um ouvidor externo, ação no qual as organizações também solicitaram ingresso como amicus curiae. Além dos desafios de superar legislações que tolhem o potencial constitucional das defensorias, por outro lado, há o desafio da realidade. De acordo com dados do Censo de 2010, 55% da população brasileira com mais de 10 anos tem renda mensal inferior a 3 salários mínimos, sendo beneficiários, portanto, ao menos potenciais do serviço da Defensoria. Estamos falando de um montante de 89 milhões de pessoas. Se adotarmos o critério de 5 salários mínimos, esse número salta para 100 milhões de pessoas. Evidentemente, os 5 mil defensores públicos existentes no Brasil têm muita dificuldade em oferecer e garantir o acesso à justiça para todos. Ambos os desafios, a implementação das defensorias, podem ter hoje, no julgamento desse tribunal, um importante momento de superação. As legislações que tornem as capacidades e potencialidades funcionais das defensorias estão, nesse momento, sendo revistas. E é justamente na reafirmação desse modelo constitucional de defensoria autônoma que será possível fortalecer todas as instituições para a realização do hoje tão deficitário acesso à justiça no Brasil. Nos manifestamos pela procedência da lei. Muito obrigado.